Amados, a palavra passada para esse mês está em Atos 12:5, mas não precisa abrir ainda, porque eu vou só ler listando, mas eu quero começar em outra parte, falar sobre oração. E por falar em oração, e eu estou com um problema no joelho já desde o começo do ano, procurei resolver da melhor maneira possível, não teve como. Passei no médico, os médicos me orientaram a fazer algo, acabei fazendo, mas eu me interrompi no meio do caminho porque eu vi que tinha algo de errado. Então, mesmo o médico falando, nós temos que ver, prestar atenção para ver se é correto o que estão pedindo para fazer. E no meio do caminho eu parei, fui fazer outro tipo de exame e foi constatado 3 tipos de problema. Um deles eu lembro que é o menisco, que está muito inflamado. E para que seja resolvido esses 3 tipos de problemas, eu tenho que fazer uma cirurgia que custa nada mais, nada menos do que R$12.500, né? E aí eu saí do lado privado e fui para o público, onde alguns hospitais não podem fazer, e eu entrei na filinha, como hoje tem que ser, do posto de saúde. Porque hoje não adianta você ir no hospital, porque o hospital não pode fazer, você tem que começar lá de baixo, que é pelo posto de saúde, agente comunitário, e aí vamos indo. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Está meio difícil de andar, de se locomover, mas Deus sabe todas as coisas. O difícil é a gente ouvirmos que eu não sou curado porque tenho pouca fé. Isso é difícil de ouvir, de irmão que está na fé e falar uma coisa dessa. Isso não me atinge porque eu sei que na palavra de Deus diz que Ele é Deus de antes, de ontem, de hoje, de amanhã e de sempre. Então eu crendo de que Deus ele é permanente no seu bem-querer para conosco, eu creio em nome de Jesus que eu serei curado, que nós seremos curados de qualquer que seja a enfermidade. Amém? Os sinais estão aí, Ele está por vir. Pode ser que eu seja curado antes ou nem precise disso, mas lá em cima não haverá dor nem ranger de dentes, após o rio azul, assim como diz o louvor. Além do rio azul, existem coisas boas para nós. Esta é a esperança que nós temos em Cristo Jesus. A palavra é sobre oração. Eu vou só ler Atos 12:5, que é a palavra do mês, que diz que Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Amém? Senhor meu Deus, em nome de Jesus, graças te dou por este momento, por mais este dia nesta casa de oração, que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas neste momento, tire de nós aquilo que não é do teu agrado, aquilo que não pertence a ti, que possamos estar realmente receptivos ao teu Espírito Santo em nome de Jesus. Nos transforma, nos liberta, nos guarda em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar também a cada um dos dizimistas e ofertantes, né? Nós não vemos mais aquele volume de pessoas que vinham dizimar, porque pela direção da igreja foi colocado os QR Codes nos bancos, né? A Lourdes faz em casa mesmo, mas eu vejo também que não só a oferta é feita pelo QR Code, como também o cultuar hoje não é mais necessário vir à igreja, é feito pelo QR Code. Não precisa você vir para a igreja, dá para cultuar virtualmente, né? Você entra no QR Code e ali está o seu momento de orar, momento de louvor, está tudo ali, né? Não é assim, nós temos que realmente vir para a casa do Senhor e buscar a presença dEle, cada vez mais e mais estarmos na presença dEle, em corpo, alma, presença, para que possamos em nome de Jesus receber as bênçãos que o Pai tem para nós. Amém? Quando fala em oração, a primeira pessoa que veio à minha mente foi Daniel. O mês é para falar sobre oração, nada mais justo do que falar sobre Daniel. A palavra foi dada para falar sobre Pedro, mas eu quero começar por Daniel. Daniel orava quantas vezes por dia? Quantas? 3. 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia, meus amados. Isso aí eu sei que vocês sabem de cor e salteado. Mas a passagem de Daniel, quando ele é jogado na cova dos leões, já vi pregações que dizem que havia mais de 70 leões, 7 leões,
Existem quadros com 7 leões, e a partir dos quadros pintados com um velhinho e 7 leões é pregado sobre isso. A palavra de Deus não nos diz isso, e não tem pano de fundo para dizer quantos leões eram na cova. Mas é para se dizer o seguinte, que Deus enviou um anjo e fechou a boca dos leões para que Daniel fosse preservado. Há alguma diferença entre nós e Daniel? Entre nós, seres humanos, não. A diferença que há é que ele orava muito mais do que muitas pessoas que estão aqui, até mesmo muito mais do que eu. Não posso nem me comparar a Daniel. Não oro nada com relação a Daniel. Curiosidade é de que ele orava porque ele queria se aproximar mais de Deus. Ele foi jogado nas covas do leão porque ele orava ou porque haviam pessoas invejosas? Porque haviam pessoas invejosas querendo tirar ele do comando. Daniel é jogado na cova dos leões e Deus o livra. Mas os seus acusadores, que fizeram com que ele fosse jogado naquele local, estavam a observar. Os nossos inimigos estão a observar o que nós fazemos todos os dias, desde o levantar ao deitar. Eu estou fazendo um serviço em casa. Ontem o Fernandinho estava me ajudando. Eu estou tendo que colocar uma calha em casa. E aí eu e ele estávamos lá em cima e olhando para baixo e vendo que tinha pessoas olhando. Não tem nada para fazer da vida, Eu procuro tempo, ter tanta coisa para fazer, e as pessoas ficam olhando, se ocupando da vida dos outros. Fica lá olhando, meia hora, 40 minutos. Gente, pelo amor de Deus, olha, para vocês terem ideia, a Lourdes começou ontem de manhã a fazer relatório, foi até 4 horas da manhã. Ela foi deitar 4 horas da manhã fazendo relatório, direto. Levantou hoje de manhã, está lá fazendo relatório. Eu trabalhei ontem, trabalhei hoje, ainda vou voltar, ainda vou continuar trabalhando ainda. Nós temos muitas coisas a fazer, mas nós não podemos deixar de viver a nossa vida em comunhão com Cristo, comunhão com o Espírito Santo e comunhão com Deus. Nós temos que ler a palavra de Deus, nós temos que orar mais e vivemos na presença de Deus, porque tudo aquilo que nós fazemos aqui ficará. A carne vai ficar, aquilo que vai ascender aos céus é o nosso espírito, e nós temos que cuidar dele também. Cuida da carne? Sim, mas nós temos que cuidar também do Espírito Santo, em comunhão conosco, com o nosso espírito. Os inimigos foram jogados na cova dos leões e nem tocaram o chão e foram despedaçados. Foram os inimigos que a armaram, e os seus familiares, esposa, filhos, filhas, foram todos jogados na cova do leão. Por que Daniel foi livrado? Porque ele era um bom homem? Porque ele administrava bem? Ou porque ele orava, porque ele tinha comunhão com Deus? Por que nós somos livrados, muitas das vezes, da armadilha do inimigo? Por que nós somos livrados e muitas vezes nós nem vemos que nós somos livrados? Nós saímos de manhã, essa é a oração que eu faço: Senhor, me permita ir para os meus afazeres no mundo e voltar para casa em paz. Nós temos que ir para os nossos afazeres, nós temos que ir para o campo do inimigo todos os dias e voltarmos para casa em paz. Nós não podemos permitir também que as aflições que acontecem durante o dia neste mundo passe do portão para dentro do nosso lar. O lar tem que ser um lugar santificado. Será que Daniel é uma referência para nós? Será que Daniel, por orar 3 vezes ao dia, ou se eu orar 4, 5 vezes ao dia, se eu dividir o meu horário de dia por 4, por 5, eu vou arrumar um tempo para poder orar? Ou só por prestar atenção, só para poder dobrar o joelho? Eu, para poder orar, eu estou dobrando um joelho só e o outro tem que ficar reto, eu não consigo dobrar. Mas eu tenho que orar. Deus vê o sacrifício. Basta ficarmos de olhos abertos. Deus é capaz de superar qualquer desafio. É importante mantermos a fidelidade aos princípios espirituais e éticos, mesmo quando somos postos à prova. Nós somos colocados à prova, e porque sou colocado à prova, se está problema na perna, eu não vou... Pastor Jeto, eu não posso ministrar, não sei quanto tempo vai, vou pegar um ano sabático. Vou ficar um ano sem pregar porque eu estou com problema no joelho. Não, de forma nenhuma. Porque eu estou com problema no joelho, não posso abrir a boca para poder falar que Deus é bom, que Deus nos livra.
Que o diabo não presta? E Deus desde o fundamento Ele está a nos livrar, sabendo que nós estaríamos aqui hoje? Por causa disso não poderia abrir a boca? Por causa disso não posso abrir os lábios e louvar e glorificar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Necessitamos ter uma vida correta, na medida do possível ou não? Sim, na medida do possível. Em todas as situações nós temos que ter uma vida correta, visando a excelência em tudo que fazemos. Mesmo que o inimigo venha nos tirar do caminho, nós temos que fazer de tudo para voltarmos para o caminho, para que possamos estar realmente na presença de Deus. Temos fé, a integridade, nós temos recompensas na mão e na presença de Deus, todos os dias. Hoje de manhã eu fui levar o Fernandinho hoje de manhã, e ao fazer uma curva na rua de casa, veio um rapaz e entrou com tudo. Não é horário para estar daquele jeito, entrou com tudo. Eu fiquei esperando a pancada, não bateu, manobrou mais do que rápido, e eu acelerei o carro e saí correndo, porque eu não sabia qual era a intenção daquele camarada. Então eu saí rápido. Até o Fernandinho falou assim: mas para que essa pressa toda? Foi porque eu não sei qual é a intenção desses dois. Nós temos que estar atentos às armadilhas do inimigo. Hoje o inimigo ele bate nos carros para que as pessoas desçam e vá arrumar confusão, ou vai tentar arrumar uma solução. Ela bate, os inimigos batem no carro, a pessoa para, aí ela é assaltada, perde o carro, às vezes perde a vida. Então nós temos que estar atento a todas as armadilhas do inimigo. Antes, as pessoas que iam nas casas chamavam por um nome aleatório: ô amigo, ô companheiro. Depois passou a chamar de ô de casa. Ontem mudaram o nome, agora é o vizinho. Aí você sai e você não sabe qual é a intenção daquela pessoa. Então eu já nem saio. Às vezes vai uma pessoa conhecida lá e pega e fala: ô de casa, ô vizinho, ou qualquer coisa, fica esperando lá fora, porque eu não vou te chamar pelo nome, eu atendo. Caso contrário, não. O inimigo todos os dias muda de armadilha. E nós temos que estar atentos às armadilhas do inimigo, porque Deus ele é poderoso para nos livrar, mas nós temos que estar atentos a todas as armadilhas do inimigo. Amém? Agora eu vou entrar em Atos 12:5. A igreja fazia contínua oração por Pedro. Contínua oração significava o quê? Que Pedro estava num local preso aos olhos da igreja. Pela Bíblia, Pedro estava guardado na prisão, com muitos guardas. O imperador pediu para que vários guardas o guardassem na prisão. Embora eles estivessem muito tristes, pois havia acabado de perder um irmão que tinha sido morto ao fio da espada. E por causa disso, eles estavam temerosos. E essas pessoas estavam na casa de Maria orando para que Deus pudesse intervir para com a vida de Pedro. Muitas das vezes nós nos colocamos em momentos aflitos, de aflição, e que nós não queremos mais orar, nem buscar a Deus, nem buscar a presença de Deus. Nós não queremos fazer nada, nem que seja por nós mesmos. Nós temos que prestar atenção nas dificuldades que é colocadas na nossa frente, na nossa vida, todos os dias, e pedir para que Deus venha nos guardar. Não precisa ser necessariamente a igreja aqui, pode ser a igreja em casa, os membros de casa. O homem é o sacerdote do lar. Fazer o culto doméstico para que possamos ser guardados da presença de Deus, na palma do Senhor, debaixo de suas asas, para que o inimigo não venha intervir em nossas vidas. Não é lendo a Bíblia em diferentes línguas, ou usando uma roupa cara, um sapato caro, gritando, apagando a luz, ou acendendo várias luzes, que nós vamos sentir a presença de Deus. Mas é nos derramando na presença de Deus que nós vamos realmente sentir a presença dEle, nos humilhando, proclamando a palavra dEle, que só Ele salva, só Ele resgata, só Ele tira do mundo e coloca na presença dEle, só Ele limpa, só Ele purifica, só Ele sara. Por isso nós temos que glorificar o nome dEle, porque mesmo Ele não precisando, Ele fez isso por nós. Mesmo Ele não precisando, Ele mandou o Filho dEle para que morresse por nós, para que possamos hoje, estar aqui hoje,
hoje e glorificando ao nome dele. A igreja é o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Não é somente Israel, mas todo aquele que reconhece que Deus é único e soberano, é e faz parte do povo de Deus. Buscarmos Ele em horas e horário, em vários momentos de nossas vidas, em dificuldade, é a arma que temos contra o nosso inimigo. A oração é a arma que nós temos contra o nosso inimigo, contra o inimigo e contra as dificuldades. Às vezes o nosso inimigo somos nós mesmos que causamos a situação. Estava difícil, nós acabamos tornando a situação pior ainda. Nós oramos a Deus, pedimos a saída para Deus e nós acabamos no meio do percurso tomando da mão do Senhor e tomando atitude errada. Ora a Deus, mas espera em silêncio o que Ele vai falar no seu e no meu, no coração ou no ouvido. Não adianta orar a Deus e tomar as rédeas da situação, de forma nenhuma. Eu esses dias necessitei comprar algo que o metro custava R$ 115,90. Achei por R$ 114,90, R$ 105,90, R$ 104,90, R$ 100. Achei por R$ 95. Eu falei, puxa, é agora. E aí numa quinta-feira tentei comprar e não consegui. Era só aquele dia, R$ 94,90. Não consegui de jeito nenhum. Eu falei, Senhor, por que eu tento e não consigo? Só me mostra por quê. Eu não quero murmurar, não quero reclamar, não quero falar nada de errado, mas eu preciso. O Senhor sabe que eu preciso. E com esse preço eu não vou achar mais em lugar nenhum. Na sexta-feira, isso foi na quinta, na sexta-feira eu entrei de novo no site e estava por R$ 86. Se eu tivesse reclamado na quinta, se eu tivesse murmurado na quinta, será que na sexta eu teria visto isso? Quantas vezes nós oramos a Deus, pedimos a Deus e na hora de concretizar, nós pegamos para nós a rédea da situação e tentamos resolver? Para que nós precisamos de Deus? Se nós confiamos nele, oramos a Ele, mas na hora de tomar uma atitude é nós que vamos lá. Nós não sabemos esperar por Deus. Deus, Ele intervém, Ele vai ver, Ele vai providenciar o melhor momento, a melhor situação, a melhor compra, o melhor aumento, a melhor honra. É Ele quem provê. Acalme o coração em Deus. Vamos nos acalmar no Senhor. Ele vai providenciar. Até a calma Ele providencia. Ele cessa até a ansiedade, Ele cessa. Mas Ele vai dar, sim, realmente, para nós aquilo que nós precisamos, na medida certa, sacudida e transbordante. Ele pode fazer tudo isso por nós. Esquece a ansiedade. Esquece o inimigo. Muitas das vezes o inimigo ele é pequeno e nós superdimensionamos. Sabe quando você abre a tela do computador? Maximizar e minimizar. Nós maximizando eles, nós aumentamos o poder dele. Por quê? Nós ficamos com medo de enfrentar. Mas nós pedimos para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos. É uma batalha, o Senhor dos Exércitos vai à nossa frente, mas nós insistimos em ir à frente dele e querer enfrentar o inimigo. Nós nem podemos. Você sabe como era uma batalha antigamente? Eu sei que eu já falei isso aqui, mas vou voltar a frisar de novo, porque veio à minha mente. A batalha antigamente era assim: um exército se punha a um lado do monte, havia um vale e outro exército ao outro monte. Então era perfilado as bandeiras que esse exército tinha, porque cada uma das bandeiras representava o exército que ele havia derrotado. Você já deve ter visto em filmes quando tem guerra, é mostrado isso. Aquele monte de bandeira perfilado é para mostrar a força que aquele exército tem. Então, se ele derrotou 20 países, 20 cidades, 20 estados, tinham 20 bandeiras, 21 bandeiras que tinha a bandeira dele também. Então, se o outro tivesse 30 bandeiras, esse de cá, ele podia aceitar ou não guerrear contra o outro. Porque ele já sabia que o outro era mais forte, ele já sabia que o outro tinha mais bandeiras, tinha mais pessoas, tinha mais força. Então, para poupar muitas das vezes, as pessoas cediam. Para não haver derramamento de sangue, passavam para o lado do inimigo e começavam a servir como escravos, até mesmo para poder guerrear contra outras pessoas.
Não interessa quantas bandeiras o inimigo tem. Jeová Nissi é a nossa bandeira. Não interessa quantas bandeiras o inimigo tem. Ele cai por terra de todas as maneiras, ele vai cair. Mesmo que ele se levante, ele vai cair. Jeová Nissi é a nossa bandeira. Ele é a nossa bandeira. Jeová Rafá, ele é a nossa cura. Ele é o nosso doutor. E quanto mais oramos, mais nos aproximamos de Deus. A atitude de orarmos faz com que o inimigo se afaste. Por isso temos que nos prostrar diante de Deus constantemente. Consigo de manhã, consigo na hora do almoço, consigo à noite. É 3 vezes ao dia. Mas eu consigo de manhã, não consigo na hora do almoço nem de noite. Amém? Mas que nós possamos dedicar a Deus um momento de qualidade. Nós falamos muito isso sobre momento de qualidade no encontro de casais. Momento de qualidade para com o casal, para com o cônjuge. A esposa, o esposo tem que ter um momento de qualidade, os dois. Nada de filho, de neto. Os dois têm que ter um momento de qualidade. Então, por isso eu digo para vocês, nós temos que ter um momento de qualidade também para com o nosso noivo, Jesus Cristo, para com Deus, para com o Espírito Santo, para que possamos realmente ficar livres de todo mal. Quando nós nos prostramos diante de Deus, nós nos levantamos diante do inimigo. Quando nos prostramos diante de Deus, nós vencemos a guerra. Quando nos prostramos diante de Deus, nós derrotamos qualquer que seja a enfermidade. Quando nos prostramos diante de Deus, a cura é liberada sobre as nossas vidas. Quando nos prostramos diante de Deus, não há porta que permaneça fechada, porque Ele abre. É a nossa válvula de escape. Quando nos prostramos diante de Deus, nós temos livramentos, como eu tive hoje de manhã. Isso foi o que eu vi. E os livramentos que eu não vejo. Você já viu aqueles videozinhos? Às vezes a pessoa acabou de passar, cai uma árvore, passa um carro e bate. Livramentos que às vezes as pessoas vêm e às vezes não vêm, mas nós somos livrados constantemente. Quando nos prostramos diante de Deus, nós não somos mais escravos do medo, porque nós confiamos no Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, Criador do céu e da terra. Quando nós cremos e nós nos prostramos na presença de Deus, as bênçãos são liberadas. Nós somos abençoados por Deus. Quando nós oramos, nós reconhecemos que nós somos dependentes de Deus e nós reconhecemos a soberania dEle em nossas vidas. Nós não somos nada sem Ele. Nada. Nada. Nós não somos nada. Às vezes você vê pessoas com muito dinheiro e não conseguem fazer nada. E às vezes você vê pessoas sem dinheiro e conseguem fazer as coisas. Aí você fala assim, mas está ficando, o que você falou não faz sentido. Então eu vou dizer para você, conheço pessoas que têm dinheiro e não conseguem dormir. Conheço pessoas que têm dinheiro e não têm descanso, não têm tranquilidade. E conheço pessoas que não têm dinheiro e conseguiu construir uma casa de 3 andares totalmente acabada. Uma hora que ela vier aqui, pergunta para ela. A Maria, ela é irmã da pastora Lucimaura. Ela não trabalha e ela conseguiu construir a casa dela e é totalmente acabada. Se vocês forem na casa dela, você vê até debaixo da escada tem revestimento. É impressionante uma coisa daquela. Porque ela orava a Deus e pedia direcionamento para Deus e que Deus enviasse uma pessoa para poder fazer o trabalho, e ela tinha o dinheiro e a pessoa chegava e pedia realmente exatamente o que ela tinha para poder executar o trabalho. Isso sabe o que é? Buscar a Deus e ter fé nele. Não tirar das mãos dele a resposta e nem o mover. É deixar nas mãos do Senhor, porque Ele vai mover em nosso favor. Acreditar sim, de que Ele vai fazer em nosso favor. Em Atos 4, do 29 ao 31, diz assim, ó: agora pois o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. A igreja não pede o mal do inimigo. Olha o que a igreja pediu aqui. E tendo orado, moveu-se o lugar. Eles pediram que pudessem proclamar a palavra de Deus, para que pudessem, a mão de Deus, curar
e para que fossem feitos sinais e prodígios em nome do Filho de Jesus. Nós não temos que pedir o mal do inimigo de forma nenhuma. Nós temos que pedir para que Deus abra os olhos do inimigo, as escamas que estão nos olhos dele, o tampão dos ouvidos, para que eles possam realmente ouvir a palavra de Deus e vir para a presença do Senhor, para que nós possamos povoar o céu. Não, é inimigo, mas acontece que antes eu era inimigo de Deus. Até 2010, quando eu via e não o seguia, eu era inimigo de Deus. Quando eu fazia as coisas erradas, eu era inimigo de Deus. Hoje eu procuro estar no caminho do Senhor, fazer o que realmente Ele quer que seja feito, para que eu possa realmente ir para o céu. Ah, é só eu? Não. Eu quero que minha esposa vá, minhas 2 filhas vá, meus 2 netos, o meu filho, o meu genro, meus genros. Em nome de Jesus, que a minha família toda possa ir para o céu. Cabe a mim? De forma nenhuma. A salvação, ela é individual. Eu não posso pedir a Deus por ninguém para que seja salvo, porque o sacrifício foi feito na cruz do Calvário e foi feito uma vez. Ele não vai vir de novo para salvar ninguém. Ele vai vir para levar os salvos, os escolhidos. Esse sim. E quem faz parte desse povo escolhido? Nós fazemos parte desse povo escolhido. Nós fazemos parte desse povo escolhido. Quando a igreja ora, os milagres e as bênçãos e as maravilhas de Deus é derramada sobre a igreja. Nós recebemos as bênçãos de Deus porque nós oramos e insistimos em estar na presença de Deus. Porque o milagre dele, a presença dele se faz presente aqui e por onde nós andarmos. Olha ali, quem vai ali realmente é verdadeiramente um homem, verdadeiramente é uma mulher de Deus. Quando você conversa, você sente a serenidade. A pessoa é serena, é calma. Sempre há um conselho bom naquela pessoa. Porque nós não falamos de nós mesmos. Nós falamos de Deus, nós falamos que o Espírito Santo, nós falamos que Jesus deu a vida por nós, para que possamos estar realmente na presença dele. A oração que faz a diferença é aquela que persevera. Nós temos que ter uma oração perseverante. Nós temos que estar perseverando na presença de Deus todos os dias. O sacrifício de Jesus não foi só para aquela época. Ela vale para hoje, para amanhã e para sempre, até a vinda dele. A presença dele, a salvação é para todos nós. Todos nós. A intensidade do clamor dos irmãos naquela situação fizeram com que eles não desistissem. Eles não desistiram, eles oraram e clamaram a Deus em favor de Pedro. Mas se você continuar lendo, você vai ver que quando Pedro chegou à casa de Maria e viram que era ele, quando entraram e avisaram os outros, é Pedro que está lá fora, eles não acreditaram. A própria palavra de Deus diz, eles não acreditaram. Por que eles não acreditaram? Porque muitas das vezes nós oramos a Deus e não acreditamos que Ele vai mover em nossa situação. Essa situação em nosso favor, Ele pode mover? Claro que pode. Eu posso deitar enfermo hoje e acordar são. Como posso deitar enfermo e amanhã amanhecer na glória? A glória de Deus não se manifesta aqui, ela manifesta às vezes quando é levado. É que nós não queremos ir, nós queremos ver Jesus, mas ninguém quer morrer. Essa é a verdade. A gente quer ver Jesus como? Jesus, um abraço, mas não quero morrer de jeito nenhum. Não é verdade? Não quer morrer. Quer ver Jesus? Quer. Quer ver as bênçãos dele? Quer. Mas você vai morrer amanhã. Quer não? Não quer não. Eu tinha um pastor da igreja da Assembleia, pastor Serginho, que ele falava que, é uma piada que ele contava, que a irmãzinha estava no hospital para morrer, muito ruim, e ele foi chamado para orar, um irmão lá, e o irmão foi. E ele chegou lá, começou a orar por ela e começou a falar: Senhor, se for da sua vontade, cura ela, restaura, põe de pé. E ela só assim, Tudo que ele falava, ela falava A hora que ele falou assim: mas também se não for da sua vontade, o Senhor leva ela, Porque ninguém quer morrer, gente. Ninguém quer morrer, quer ver Jesus, mas não quer morrer. A gente quer ver a glória de Deus, mas para ficar aqui. Mas esqueçamos de tudo que tem aqui. Deixamos tudo no passado e prosseguimos para o alvo, que o alvo é o quê? Jesus Cristo. O nosso alvo é a salvação. O nosso alvo é a nova Jerusalém que vai descer do céu. Esse é o nosso alvo. Não vamos perder tempo
com as coisas, porque aqui tudo é passageiro. Tudo. Até o motorista e o cobrador. Tudo é passageiro. Tudo. 8 orações feitas por cristão na Bíblia. Eu separei. São 8 orações, não são 8 personagens, 8 pessoas. Personagem não, pessoas. Ana. Eu sei que vocês sabem, mas Ana queria ter umzinho só. Ela queria ter. Mas ela não era egoísta. Qual o propósito que ela fez quando ela fez oração? Ela fez oração a Deus de que, se fosse lhe concedido um filho, ela deixaria onde? No templo. Levava lá para Samuel. Não foi isso? Ela foi atendida? Foi atendida. Eu tenho um filho, não está comigo, mas está junto com o sacerdote. Quando eu quero ir vê-lo, uma vez no ano, mas eu sei que meu filho está lá. Ela foi abençoada? Foi. Teve sacerdote que achou que ela estava bêbada. Não interessa o que o da esquerda ou da direita vai dizer sobre você quando você estiver orando, quando você estiver se derramando, quando você estiver chorando na presença do Senhor. O que interessa é que com as suas lágrimas você consiga mover o coração de Deus em teu favor e consiga as bênçãos que você precisa. Ana foi uma. Agora esse aqui é campeão. Esse aqui é campeão. Ele errava, orava, endireitando a situação. Foi o rei Davi. Salmos 25, do 4 ao 5. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero todo dia. Fala mais o quê? Guia-me nas tuas veredas. Todos os dias, ora a Deus e pede: Senhor, me guia nas tuas veredas. Você pode ir de olho fechado se você estiver nas veredas do Senhor. Você já viu o cavalo quando passa na rua? Que ele tem um tapa-olho? Você já viu o cavalo parar uma vez? Me fala, levanta a mão alguém que ele viu o cavalo parar uma vez para prestar atenção no cachorro que estava latindo. Ele não para prestar atenção. Porque quem está tampado ali, a lateral, é dos olhos dele, não ouvido. Ele está ouvindo o cachorro latir. Nós não temos que parar para prestar atenção no inimigo que fica latindo do nosso lado. Nós temos que focar e prestar atenção em Jesus, que Ele estende a mão para que nós possamos ir. Não preste atenção no inimigo de forma nenhuma. Ele vai sempre dizer para nós que nós não vamos conseguir, que nós estamos no caminho errado. O caminho dele é mais largo, é mais fácil de passar, mas não. Ele está errado, porque o caminho, a luz e a nossa verdade está em Jesus. Davi, 143, 8, Salmo. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti elevo a minha alma. Nós temos que elevar a nossa alma ao Senhor todos os dias, para que a nossa alma não seja atacada pelo inimigo, para que não possamos viver em aflição. É uma marca todo dia de manhã. Todo dia de manhã, na sua oração, pede para que Deus possa te guardar constantemente. O salmista clama pela manhã. Nós temos que ser igual ao salmista, clamar pela manhã. Eu tenho que sair 5 horas da manhã. Eu tenho que colocar para despertar 4h30 para poder sair às 5. Coloca para despertar 4h15, 4h20. Pelo menos você vai ter 10, 15 minutos para poder ler a palavra de Deus, para poder fazer uma oração antes de sair. Senhor, guarda o meu caminho. Me permita me aproximar mais de ti. Me livra, me guarda. Guarda o meu pensar, o meu falar, o meu coração, o meu ouvir, o meu olhar, para que eu possa ser guardado de toda a armadilha do inimigo. A oração de Davi em Salmos 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não é instável. Instável nós vivemos. Nós temos que pedir a Deus que nós temos um coração estável, amável, permanente em tudo que formos fazer. A Escritura fala sobre isso. Outra oração de Davi, Salmo 31, do 1 ao 3. Em ti, Senhor, me refugio. Nunca seja eu envergonhado. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê para mim uma rocha de refúgio, uma casa de defesa, que me salve
porque tu és a minha rocha e minha fortaleza, pelo que, por amor de teu nome, guia-me e encaminha-me. Nós temos que estar firmado na rocha. A rocha é quem? Jesus Cristo de Nazaré. Não é Jesus, é Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho 3 amigos chamados Jesus, e não são eles não. É Jesus Cristo de Nazaré, o Jesus Cristo, o Nazareno, o Filho unigênito de Deus. É Ele quem deve ter a nossa atenção. Outro camarada, esse aqui eu vou falar para vocês, esse aqui não é fraco não. Jó 1:21. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra. Adorou e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu ganhei e perdi. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quase ganhei. Bendito seja o nome do Senhor. Eu perdi tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quase fui. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. É em todas as situações. Em todos os momentos. Bendito seja o nome do Senhor. Por minha vida, pela vida de vocês, por esta casa de oração, pelos pastores. Bendito seja o nome do Senhor. A oração de Salomão, 1 Reis 3, 7 e 9. Agora, pois, o Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar, pela sua multidão. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? Deus perguntou o que ele queria. O que ele pediu? Conhecimento e sabedoria. Imagina só se você achasse a lâmpadazinha do gênio. O que você pedia? 3 pedidos: dinheiro, dinheiro e mais dinheiro, né? Porque você pedir carro não precisa, porque você já pediu dinheiro, com dinheiro você compra. Mas Salomão pediu ao mestre dos mestres conhecimento e sabedoria para poder guiar o povo. Ele foi o homem mais inteligente que existiu. Ele foi o homem mais rico que existiu. Por quê? Ele soube fazer o pedido dele. Em nossas orações nós temos que saber o que pedir. Não é um pedido, pensa antes de orar para poder pedir a Deus. Nós temos que pedir o emprego. Mas nós temos que saber se nós somos capacitados. Eu vou pedir para ser diretor de uma grande empresa, mas eu não sou capacitado. Eu sou capacitado para dirigir, não para ser diretor de uma grande empresa. Eu não sou capacitado. Para que você é capacitado? O que é que você quer? Você quer uma grande casa? Você vai pedir uma grande casa? É melhor você pedir muito dinheiro para você comprar a casa e poder pagar os funcionários para limpar a casa. Nós temos que saber pedir. Muitas das vezes nós não sabemos pedir a Deus. Nós não sabemos orar a Deus. Nós sabemos que existe um Deus que nos concede as bênçãos, mas nós não sabemos pedir a Deus. Então nós temos que saber como pedir, assim como Salomão pediu. Nós temos que saber direcionar as nossas orações e pedir conscientemente aquilo que nós estamos precisando. E Deus vai saber nos recompensar. Eu tenho uma latinha lá em casa que tem uns pedidos guardados lá dentro. Eu estou orando por ela, acho que já vai para 2 meses. É dos casais. Já passou 2 reuniões e não consegui devolver a latinha. E a latinha está lá. A latinha está lá. Eu não sei nem o que está escrito naquela latinha, porque o intuito foi recolher, mas não seria lido. E na próxima reunião, né? E não consegui devolver a latinha 2 vezes, porque não pôde ter a reunião 2 vezes. E a latinha está lá, mas está sendo orado. Está sendo orado, porque eu não sei qual é o propósito de Deus, por que não teve. Às vezes nós temos, a Marta mandou para mim esses dias, desculpa, porque não podemos ter a reunião, não sei o quê. Eu falei, não adianta pedir desculpa. Não vem com essa de desculpa. Para mim não adianta pedir desculpa. Porque sabe no que eu creio? Eu creio no propósito de Deus. Por que não deu?
Lembra que eu falei para vocês que eu tentei comprar na quinta-feira e não consegui? Fui na sexta e eu consegui comprar bem mais barato? Qual é o propósito de Deus para não ter tido a reunião? Aí às vezes fala assim, nossa, isso é desorganização. Eu não levo por esse lado, eu não estou aqui para criticar ninguém, porque eu sou falho. Às vezes pode ser que alguém ia para a reunião e no momento você sofreu um acidente. A gente não sabe o propósito de Deus. A gente não pede para Deus nos livrar? Não teve a reunião, às vezes eu estava indo, era um assalto que ia ter, eu não fui. Eu prefiro levar para esse lado do que pensar para o lado da desorganização. Porque eu sei que quem é líder nessa igreja não é desorganizado. É correria, mas desorganizado não. Nós fazemos as coisas na correria, mas não há desorganização, não é verdade? Você não programa as coisas para acontecer, e aí não aconteceu? Aí vai fazer o quê? Não, vou criticar um, vou criticar o outro. Não, leva pelo lado certo. O que é? Providência de Deus, foi um livramento que Ele providenciou para alguém. Eu penso desse jeito, porque se eu for pensar pelo lado humano, todos nós erramos, todos nós falhamos. Aí eu falei para Marta, fica em paz, calma, isso aí para mim, não precisa nem pedir desculpa. Porque nós fazemos para Deus e nós procuramos fazer o melhor para Deus. Vocês estavam aqui no dia que teve... Foi Encontrar-te, né? Da dança? Foi, Encontrar-te da dança? Eu, por não estar podendo dobrar o joelho, eu fiz uma loucura. Aí tinha a cortina aqui, a pastora Lucimora ministrou falando que aquilo que nós vamos fazer para Deus, o sacerdote fazia para Deus, tudo aquilo direitinho, corretinho. Aí, a Ana está aqui, pegou, e era para colocar ali, mas era só para jogar o papelzinho como se fosse o carvalhozinho ali, para poder, a lenha, para poder pegar fogo. Não, eu fui querer ajoelhar para poder colocar tudo direitinho, porque eu escutei a palavra que foi ministrada. Rapaz do céu, quando eu ajoelhei, eu quase que não levanto. A dor foi tão grande, tão forte, e eu tinha que colocar ali, erguer os braços para o céu e sair. Eu ergui os braços para o céu mesmo, Senhor, obrigado. Obrigado que eu quase não levanto. Mas não é por desleixo, eu não queria jogar de qualquer jeito, eu queria tentar fazer as coisas corretamente, tudo certinho. Mas que muitas das vezes nós, devido à nossa correria, os nossos afazeres lá fora, o nosso tempo é roubado. Nós perdemos tempo. Muitas vezes com coisas que nós devemos perder, nós não devemos ter o foco, mas nós perdemos o tempo. Então, quando é para Deus, destinamos um tempo apropriado e correto, porque Deus quer realmente a nossa atenção, e muitas vezes nós damos mais atenção para o inimigo, mais para a dificuldade, mais para as coisas erradas do que para Deus. Ele quem vai prover para nós tudo aquilo que nós necessitamos, em nome de Jesus. A última, a oração de Ezequias, está em 2 Reis 20, do 2 ao 3. Então o rei virou o rosto para a parede e orou o Senhor, dizendo: lembra-te agora, ó Senhor, te peço de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. Ezequias chorou muitíssimo. Esse Ezequias é um dos camaradas que mais tenho admiração. De todos os reis, é o que eu mais tenho admiração. Ele foi quem assumiu o reinado, ele acabou com todos os postes de adoração, tanto no solo quanto os altares das colinas. O pai dele era um Zé Ruela, o pai dele fazia tudo que era errado aos olhos do Senhor, ele fez tudo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Nós não podemos ter desculpas nós não podemos ter para os nossos erros e colocar na culpa do pai ou da mãe ou de quem quer que seja. Nós sabemos da verdade, a verdade está aqui, a verdade nos liberta, a verdade nos põe realmente num caminho de salvação. Nós não podemos de forma nenhuma terceirizar os nossos erros. Nós temos que assumir os nossos erros, corrigir os nossos erros e pedir orientação a Deus, em nome de Jesus. Amém? Que possamos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, sairmos daqui conscientes de que nós devemos orar mais, estarmos mais na presença de Deus, buscarmos mais a presença de Deus, que possamos estar libertos em nome de Jesus, para tudo aquilo que nós formos fazer. Que Deus possa, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, falar ao nosso coração, através da nossa oração. Eu não sei o que é que vocês necessitam. O pastor vai subir aqui, a hora que ele fizer a oração, aquilo que você tiver necessitado, aproveita a oração que o pastor for fazer e já põe no meio. Senhor, eu preciso de uma porta aberta. Senhor, é o meu vizinho que está me atormentando.
Coloca todas as situações na hora do momento da oração. Por quê? Porque Deus vai ouvir. E aqui nós somos a igreja. E aquilo que nós concordarmos aqui na terra é ligado no céu. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?